Você já ouviu falar nos chamados shows de horrores dos antigos circos? Durante o século XIX e o início do XX, pessoas com características físicas raras eram exibidas como atrações bizarras, muitas vezes tratadas de forma desumana. O que para o público era pura curiosidade, para muitos desses artistas era uma vida cheia de desafios. Alguns casos são impressionantes, e o último da lista vai te deixar sem palavras. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força e bora pro vídeo. General Tom Thumb, Charles Sherwood Stratton. Durante os primeiros meses de vida, Charles Sherwood Stratton teve um crescimento normal. Mas, por volta dos 6 meses, ele parou de se desenvolver fisicamente. Ao longo da vida adulta, chegou a medir apenas 64 centímetros e pesar pouco menos de 7 quilos. Com apenas 5 anos, Charles iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e logo ficou conhecido internacionalmente. Ele se apresentou para a Rainha Vitória, Napoleão III e até o czar da Rússia. Sua imagem passou a circular e logo ele foi transformado em uma das primeiras celebridades globais. Seu casamento com Lavinia Warren, também artista de baixa estatura, foi um evento nacional que atraiu multidões. William Henry Johnson, cabeça de alfinete. William Henry Johnson nasceu com uma condição chamada microcefalia, que faz com que o crânio e o cérebro se desenvolvam de forma reduzida. Seu rosto e cabeça tinham proporções muito pequenas em comparação ao corpo. Ainda jovem, William foi levado para os chamados shows de curiosidades humanas, onde passou a ser conhecido como cabeça de alfinete. Nos espetáculos, ele era apresentado ao público vestido com roupas de pele e, muitas vezes, mantido em uma jaula. Ele raramente falava e, quando o fazia, emitia grunhidos, como parte da atuação. Apesar desse cenário, William continuou nos palcos por décadas. Seu caso é um dos mais emblemáticos do quanto o entretenimento antigo podia ultrapassar limites éticos. Ella Harper, a menina camelo. Ella Harper ficou conhecida por uma condição rara, chamada genu recurvatum, que fazia com que seus joelhos se curvassem para trás. Isso dava à sua postura uma aparência incomum, parecida com a de um camelo. E foi assim que ela recebeu o apelido de Menina Camelo. Ela passou a se apresentar em um dos circos mais populares da época. Mas ao contrário de muitos artistas desses espetáculos, ela tomou uma decisão surpreendente. Ela escolheu sair da vida circense, após apenas 4 anos de apresentações. Em sua tenda, deixou uma carta de despedida em que agradecia ao público e explicava seu desejo de estudar e ter uma vida mais tranquila. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Joseph Merrick teve uma infância aparentemente comum, mas aos 5 anos começaram a surgir alterações físicas que mudariam completamente sua vida. Deformações ósseas e crescimento anormal de tecidos transformaram seu rosto e corpo de forma severa. Rejeitado pela própria família, enfrentou dificuldades extremas. Tentou empregos comuns, mas era constantemente afastado por causa de sua aparência. Sem alternativas, encontrou no circo uma forma de sobrevivência. Apresentado ao público como o Homem-Elefante, Merrick virou uma figura conhecida, mas também alvo de olhares cruéis. Seu maior sonho era ser tratado como um ser humano comum. Joseph Merrick perdeu a vida aos 27 anos, e acredita-se que ele tenha tentado dormir deitado, como sempre desejou, mas a posição fez com que sua cabeça, extremamente pesada, causasse um colapso em seu pescoço. Anna Swan, a Mulher Gigante. Desde os primeiros anos de vida, Anna Heining chamava a atenção por seu crescimento fora do comum. Aos 4 anos de idade, ela já media 1,40 m. Aos 11, atingiu 1,90 m, e seu crescimento continuou até alcançar a impressionante marca de 2,41 m na vida adulta. Sua condição é atribuída a um caso extremo de gigantismo, uma desordem hormonal causada pelo excesso do hormônio do crescimento. Mesmo com sua estatura incomum,
Ela também era conhecida por sua inteligência, talento para música e leitura. Anna se tornou uma atração de destaque em circos renomados, mas sempre foi respeitada e retratada como uma figura elegante, quase como uma gigante gentil. Chegou a se casar com outro artista de estatura elevada, Martin Van Buren Bates, que também sofria de gigantismo. O casal ganhou notoriedade mundial como o maior casal do mundo. Júlia Pastrana, a mulher macaco. Júlia Pastrana nasceu com uma condição genética extremamente rara, chamada hipertricose, que fazia com que seu rosto e corpo fossem cobertos por pelos escuros e espessos. Além disso, ela também apresentava alterações ósseas faciais, o que acentuava ainda mais sua aparência incomum. Apesar de ser inteligente, poliglota, dançarina e cantora, Júlia foi transformada em atração exótica desde jovem. Júlia teve um filho que também apresentava traços semelhantes aos dela, mas infelizmente a criança não resistiu muito tempo. Poucos dias depois, Júlia também teve um fim precoce devido a complicações pós-parto. O que veio depois é lembrado como um dos capítulos mais tristes da história dos antigos espetáculos. Mesmo após sua partida, Júlia e seu bebê foram mantidos em exibição pública por décadas, passando por coleções particulares e museus. Nesse período, enfrentaram descaso, deterioração e foram armazenados em condições longe do ideal. Somente em 2013, após mais de 150 anos, Júlia e seu filho finalmente receberam um descanso digno. Grady Stiles Jr., o menino lagosta. Grady nasceu com uma condição genética chamada ectrodactília, que fazia suas mãos e pés se parecerem com garras de lagosta. Essa condição era hereditária e já havia afetado outras pessoas da sua família, inclusive seu pai, que também se apresentava em circos. Desde muito jovem, Grady foi inserido no universo dos chamados shows de horrores, onde sua aparência se transformou em espetáculo. Como não podia andar, ele se locomovia com as mãos, o que acabou lhe dando uma força desproporcional na parte superior do corpo, algo que ele viria a usar de forma ruim no futuro. Apesar do sucesso nas apresentações, sua vida pessoal era um verdadeiro caos. Grady se tornou alcoólatra, e durante uma briga familiar descontrolado, ele deu fim à vida do namorado de sua filha. O que ninguém esperava é que ele também teria um fim trágico, arquitetado pela própria esposa e seu genro. Pascoal Pignon, o homem com duas cabeças. Pascoal Pignon foi descoberto por um promotor de circo por causa de um tumor benigno gigantesco no alto de sua cabeça, que era tão volumoso que parecia uma segunda cabeça. Um exemplo curioso de condição chamada crâniospágio parasítico, uma forma de gêmeo parasitário onde um segundo crânio se forma sobre o original. Para ganhar mais dinheiro, o circo instalou um rosto falso de cera sobre esse tumor, criando o espetáculo conhecido como Pedro, o Mexicano de Duas Cabeças. Essa ilusão funcionou por vários anos, até que o circo pagou uma cirurgia que o curou e removeu o crescimento. E Pascoal voltou a ser um cidadão comum no Texas. Lionel, o Homem-Leão. Lionel nasceu com uma condição genética extremamente rara chamada hipertricose lanuginosa, uma síndrome que fazia com que pelos finos e longos cobrisse praticamente todo o seu corpo, incluindo o rosto. Em alguns pontos, os fios chegavam a ter 20 centímetros de comprimento, dando a ele uma aparência que lembrava a de um leão. Apesar da aparência selvagem, Lionel surpreendia o público por ser o oposto do que se esperava. Era calmo, gentil e extremamente educado. Poliglota, falava 5 idiomas e encantava plateias com apresentações de acrobacias, números musicais e discursos articulado. No final da vida, Lionel decidiu abandonar os palcos e viver uma vida mais tranquila, longe da fama. Isaac Sprague, o esqueleto vivo. Isaac Sprague teve uma infância completamente comum, mas tudo mudou durante a adolescência. Após um episódio enquanto nadava, ele começou a perder peso de forma drástica e irreversível. Mais tarde, foi diagnosticado com atrofia muscular progressiva,
uma condição rara que impede o corpo de desenvolver e manter massa muscular. Ao longo dos anos, Isaac chegou a pesar menos de 20 quilos, mesmo tendo cerca de 1,65 m de altura. Incapaz de conseguir empregos convencionais por causa da aparência extrema, ele viu no circo uma forma de sustento e passou a se apresentar como o esqueleto vivo. Sua imagem estampava cartazes por todo o país, participando de um número encenado de casamento com a mulher mais gorda do mundo, apenas para atrair o público. Apesar das dificuldades físicas, Isaac era casado, teve 3 filhos saudáveis e levava uma vida simples fora dos palcos. Lucia Zarate, a menor mulher do mundo. Lucia Zarate entrou para a história como a menor mulher adulta já registrada. Ela sofria de uma condição raríssima, chamada nanismo primordial do tipo 2, que limita de forma extrema o crescimento físico. Ela chegou à idade adulta com apenas 61 centímetros de altura e pesando pouco mais de 2 quilos, o equivalente ao peso de um recém-nascido. Sempre exibida em vitrines ou palanques minúsculos, quase como uma boneca viva. Mas sua história teve um final triste. Durante uma turnê, o trem do circo ficou preso em meio a uma nevasca nas montanhas Sierra Nevada. Com o frio extremo e sem aquecimento adequado, Lucia perdeu a vida devido a uma hipotermia. Sua trajetória é um dos exemplos dos shows de horrores, nos quais condições médicas raras eram exploradas para entretenimento, muitas vezes ignorando as necessidades básicas e a saúde dessas pessoas. Martin Laurello, o Homem-Coruja. Martin Laurello ficou conhecido mundialmente como o Homem-Coruja, por causa de uma habilidade impressionante e até assustadora. Ele conseguia girar a cabeça em até 180 graus, quase como uma coruja de verdade. Ele possuía uma condição rara de hipermobilidade na coluna cervical, que permitia esse movimento extremo. Martin fazia parte de vários shows de horrores. Ele impressionava o público não só girando o pescoço, mas também fazendo truques como fumar com a cabeça virada para trás ou beber líquidos mesmo com a garganta torcida, o que tornava até o ato de engolir um verdadeiro desafio. Prince Randian, o Homem-Cobra. Prince Randian nasceu com uma condição extremamente rara chamada tetra-amélia, que o deixou sem braços e sem pernas. Apesar disso, ele impressionava o público com uma independência quase inacreditável. Conseguia escrever, pintar, fazer a barba, enrolar cigarros e até acendê-los, tudo apenas com a boca e o rosto. Seu corpo era praticamente um tronco, mas sua destreza e inteligência chamavam mais atenção que sua aparência. Na época, foi apelidado de Homem-Cobra, pois se locomovia se arrastando com o abdômen de maneira ágil e fluida, o que chocava o público. Mesmo com todas as limitações impostas por sua condição, Prince Randian se casou, teve 4 filhos e levava uma vida digna. Myrtle Corbin, a mulher de 4 pernas. Myrtle Corbin nasceu com uma anomalia raríssima chamada duplicação caudal completa. Isso significa que ela tinha 2 quadris, 2 sistemas reprodutivos, 2 pelvis e 4 pernas. 2 totalmente funcionais e 2 menores, ligadas abaixo da cintura. Seu corpo era literalmente a fusão incompleta de 2 embriões. Ou seja, ela carregava partes de uma irmã gêmea que não se separou durante a gestação. Apesar da complexidade do seu corpo, Myrtle não só viveu como desafiou todos os limites da medicina da época. Seus órgãos reprodutivos duplicados funcionavam, o que chocou médicos e cientistas. Ela teve vários filhos, todos saudáveis. Além disso, ela conseguia mover as 4 pernas, embora apenas 2 fossem fortes o suficiente para sustentar o corpo. Ela até usava meias e sapatos nas pernas extras, reforçando seu visual único nas apresentações. Essas histórias vão além das bizarrices, revelam vidas e pessoas reais. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar o canal a crescer.
Nos vemos no próximo vídeo!